Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém? Estou feliz por estar aqui nessa noite e por essa oportunidade. Com certeza é muito gratificante. Não posso deixar de agradecer a Deus, pela vida do nosso pastor Christian, Eu sei que é um homem que tem abençoado as nossas vidas, que o Senhor possa continuar fortalecendo o Senhor em nome de Jesus. Pastor Bruno também, homem de Deus. Pastora Dani, minha amiga abençoada. Pastora Aline, toda a igreja, Nós estava pensando ali fazer, acho que já são mais ou menos 9 meses que nós chegamos aqui. Mas para mim e para minha família é como se já tivéssemos muito tempo nessa casa, porque a forma como fomos recebidos aqui foi muito especial, amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E vamos para a palavra, que isso é o que interessa mais a nós, Primeiro livro do profeta Samuel, glória a Deus, capítulo 18. Você vai abrir o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18. Glória a Deus. E depois eu vou ler rapidinho um versículo do segundo livro de Samuel, capítulo 9. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, versículo 3. Quem está comigo aí diz amém. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, o versículo 1 diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Repetindo, disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Glória a Deus. Você pode orar comigo? Você pode orar comigo nessa noite? Maravilhoso Deus e soberano Pai, Senhor, estamos aqui nessa noite diante da Tua presença, Senhor. Senhor, Tu és digno de toda honra e de toda glória, Senhor. E eu quero render graças a Ti, Senhor, por esta oportunidade de poder, Senhor, expressar a Tua bondade e o Teu amor. Senhor, eu quero apresentar, Senhor, a Tua igreja, Senhor, que está aqui nessa noite, que veio neste dia, Senhor, louvar o Teu nome, ouvir a Tua voz. Pai, eu quero te apresentar os corações que estão aqui, que Tu possa preparar, Senhor, cada coração que aqui se encontra, para receber a Tua semente, Pai. Prepara a terra dos nossos corações, ó Deus. Senhor, eis-me aqui diante da Tua presença, eu não tenho se do alto Tu não derramar sobre a minha vida. Senhor, mas Tu me sonda, Tu me conhece, Tu conhece o meu íntimo, e eu me coloco diante de Ti neste momento, disposta a ser, Senhor, movimentada pelo Teu Espírito. Senhor, fala comigo, porque eu quero e preciso ouvir a Tua voz. Fala com a Tua igreja, com o Teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Se você concorda, diz um amém e aplaude bem forte a Deus. Aleluia. Pode ser melhor, gente. É a segunda-feira da vitória. Tem vitória para nós aqui, em nome de Jesus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite é exatamente aquilo que nós lemos aqui. Eu queria falar sobre aliança. E a gente sabe, que a aliança é um pacto, um acordo entre indivíduos para uma finalidade. E nós lemos aqui no primeiro livro do profeta Samuel exatamente algo que se trata de uma aliança entre Jonatas e Davi. Mas eu queria te convidar a ir um pouquinho mais
um pouquinho mais para trás dessa palavra, porque a Bíblia diz que Israel, lá no livro de Juízes, os juízes eram aqueles que julgavam Israel naquele tempo. A Bíblia diz que Israel vai olhar para o povo que está à sua volta, ao seu redor, as nações que estão à sua volta, e vão ver que reis governavam sobre aquelas nações. E o que vai acontecer? Israel vai desejar ser como as demais nações. O Senhor, aqui naquele tempo, levantava homens, juízes, porque o povo, vira e mexe, eles tosquenejavam, né? Vira e mexe, eles estavam se desviando da vontade de Deus. E quando a coisa apertava, Deus levantava os juízes para livrar Israel. Só que Israel quer ser como as demais nações. Israel não quer ser diferente. Israel quer ser como as demais nações e vai pedir um rei. E nós vamos ver que o Senhor, ele vai conversar com Samuel, porque Samuel se entristece dizendo para Deus que o povo estava querendo um rei. E o Senhor diz: não temas, porque o povo não rejeitou a ti, mas o povo rejeitou a mim. E a gente vai ver que o próprio Deus, embora Israel pediu um rei, mas eu entendo que Saul não é escolhido do povo, Saul é escolhido de Deus. Em primeira instância, quem escolhe Saul é Deus. O povo pede um rei, mas a função, o papel de escolher o rei foi de Deus. Você vai ver que Deus vai mandar o profeta Samuel ungir Saul. E a unção é derramada sobre Saul. Glória a Deus. E depois que Deus escolhe Saul, aí sim, ele se esconde atrás das bagagens. E, me desculpa a expressão, é meio que dedurado por Deus, porque Deus diz: olha, ele está escondido atrás das bagagens. E o que eu entendo é que Saul não é escolhido do povo, Saul é escolhido de Deus. Mas o que vai acontecer, glória a Deus, com o papel de Saul, que ele vai fazer com a unção que foi derramada sobre ele, é um outro negócio. Deus escolheu, mas quem se encarrega de andar para os caminhos errados é Saul. Glória a Deus. A ponto de alguns capítulos depois, você vê que Saul vai sacrificar, vai fazer aquilo que não era o papel dele. E Samuel, através de uma profecia, posso dizer assim, porque Samuel vai dizer para Saul: hoje o seu reinado é rasgado. E Deus já tem preparado um segundo o seu coração. Glória a Deus. Logo depois, Deus envia o profeta Samuel na casa de Jessé, e você já conhece todo o ritual da história. E ali vai acontecer a unção de Davi. O Senhor vai ungir Davi no meio dos seus irmãos. E a gente não pode desprezar isso, porque eu vou observar que Davi está sendo honrado dentro da sua casa. Davi está sendo honrado do meio dos seus irmãos. Glória a Deus. Israel não está vendo a unção de Davi, mas primeiro Deus decide ungir Davi no meio dos seus irmãos. No meio de um povo que não acreditava muito em Davi, mas é dentro da sua casa que vai chegar primeiro a honra sobre Davi. E a gente vai ver um pouquinho depois que um homem, um gigante, ele se levanta para afrontar Israel. Quando Golias se levanta para afrontar Israel, quem vai para a guerra? Os 3 irmãos mais velhos de Davi. Glória a Deus, eles estão indo para a guerra, porque esse era o papel dos irmãos mais velhos. E enquanto Davi era o moço, o mais novo, ele fica em casa com o pai. Só que o pai vai dar uma ordem meio que, eu diria que meio que inusitada. O pai Jessé vai chegar para Davi e diz: Davi, toma aqui esses pães, toma aqui esse leite, esse queijo, e vai lá onde estão os seus irmãos e entrega para eles. O que o pai Jessé está mandando? Está mandando Davi levar alimento para os seus irmãos. E eu quero trazer uma observação. Irmãos de Davi não acreditavam nele. Os irmãos de Davi o desprezavam. Mas quem deu a ordem para alimentar aquele que te despreza foi o pai. E
E se o pai mandou, vamos lá levar alimento para eles. E é isso que Davi vai fazer. Vai pegar, obedecer o seu pai, vai pegar os alimentos e vai subir para poder levar alimento para os seus irmãos. E quando a Bíblia diz que Golias, enquanto isso, está lá embaixo, afrontando Israel, perguntando quem é que vai se apresentar. Mas observa uma coisa, Golias está embaixo, mas a Bíblia diz que quando Davi chega, foi só Davi colocar o pé que o gigante sobe. Entenda uma coisa, o gigante só se levantou, Davi, porque você chegou. O gigante só se levantou porque você colocou o pé na terra. Então a gente vai ver Golias se levantar. E aí nós vamos ver que Davi vai guerrear contra o gigante. Ele vai prevalecer porque ele não vai no nome dele, nem na unção que está na sua cabeça, mas ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. E quem é que está lá observando aquela guerra? Saul e o seu filho Jonatas. Davi vem com a cabeça do gigante e Saul quer saber de quem ele é filho. E alguém disse, ele é filho de Jessé. Glória a Deus, o belemita. E está ali Jonatas observando Davi. E a Bíblia diz que logo depois dessa vitória, desse destaque de Davi, entenda, antes Davi foi honrado dentro da sua casa e agora Deus decide honrar Davi diante de todo o Israel. Tem coisas e movimentos que Deus vai fazer em particular na tua casa, mas existem milagres que Deus tem preparado para a tua vida, glória a Deus, e que vai ser diante de todos, para que todos vejam quem é o teu Deus. Davi está com a cabeça do gigante nas suas mãos e Jonatas está observando quem é Davi. Entenda uma coisa, Israel não sabia que a unção estava na cabeça de Davi. Israel não sabia, Jonatas não sabia, mas o Espírito testifica. Quem tem uma ligação com Deus entende o que é de Deus e o que não é de Deus. É até que Jonatas vai olhar para Davi e a Bíblia diz que ele vai o amar como a sua própria alma. E ele vai fazer uma aliança com Davi. Glória ao Espírito Santo de Deus. E o que é que Deus quer conversar comigo e contigo nessa noite? Primeira pergunta que Deus ele faz para mim e para você: que tipo de aliança que eu e você temos feito? Glória a Deus. Que tipo de aliança você tem feito? Nós vamos ver vários tipos de aliança na Bíblia. Não daria tempo de explanar tantas alianças, glória a Deus, boas e ruins na palavra de Deus. Mas eu queria só rapidinho destacar a aliança que é perigosa. Existem alianças na Bíblia que são perigosas. E essa é um alerta para mim e para você. Porque nós estamos na segunda-feira da vitória. E Deus não quer nos ver derrotado, mas Ele quer preparar o caminho do milagre. Então vamos lá, na Bíblia diz, livro de Josué capítulo 9. E a Bíblia diz que os gibeonitas eles vão se aproximar de Israel. E eles vão chegar disfarçados. Glória a Deus. Eles chegam disfarçados diante de Israel e de Josué. Quando Josué olha para a aparência deles, parece que o que eles estão falando é verdade. Só que algo me chama a atenção. Israel e Josué não vão pedir conselhos ao Senhor. A Bíblia diz que Josué e Israel, eles tomaram da sua própria provisão. Ou seja, eles não consultaram a Deus se era dele ou não. O que que você está querendo dizer com isso? A Bíblia diz que essa aliança, glória a Deus, resultou em algo mal. O quê? A Bíblia diz que o povo gibeonita, os gibeonitas eram amorreus, faziam parte de Canaã. Deuteronômio capítulo 7, houve uma ordem de Deus para que o povo não se misturasse com eles. E o que está acontecendo agora? Israel não consulta se é de Deus ou não. Eu creio que tu está entendendo. Israel não consulta se é do Senhor ou não. Então os cananeus vão penetrar, vão entrar, se introduzir no meio do povo de Israel. E o que a gente entende? Que uma vez fazendo uma aliança com alguém sem consultar ao Senhor é perigoso. A Bíblia diz que os ímpios vão se infiltrar em Israel por causa dessa aliança. E o que é que Deus está dizendo? Aliança perigosa. Aliança que eu e você podemos fazer sem consultar a Deus pode trazer algum problema para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. Que é isso, irmã? Tu está pregando com
de você seguir paz com alguém, aquele alguém que a gente não deve ter aliança, a gente ora por ele, a gente vai dar paz para ele, mas ter aliança, ter convívio, se assentar à mesa é outro negócio. Glória a Deus. E é disso que Deus está falando. A Bíblia diz que um homem chamado Sansão, ele vai ser um homem separado por Deus. Sansão é alguém que foi escolhido pelo Senhor. Sansão é alguém que foi separado desde o ventre. Glória a Deus. Nasceu na igreja, Sansão. Sansão já foi gerado, glória a Deus, dentro da igreja. Mas a Bíblia diz que um belo dia, Sansão vai seguir o que está vendo os seus olhos. Vai olhar para uma prostituta. Glória a Deus. Vai ser deixado seduzido por ela. E a Bíblia diz que Sansão vai se apaixonar por ela. Logo em seguida, Sansão encontra quem? Dalila. E se envolve com Dalila. E quem é Dalila? Dalila é alguém que se vende por qualquer coisa. Dalila é alguém que recebe, glória a Deus, a proposta dos filisteus para poder derrubar aquele que foi separado e escolhido pelo Senhor. Sansão vai fazer aliança com Dalila. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que quando ele se envolve com Dalila, ele vai aos pouquinhos cedendo às seduções de Dalila. E ele vai ser persuadido por Dalila a ponto de entregar o segredo que era entre ele e Deus. E o que é que vai acontecer com Sansão? Por fazer essa aliança perigosa, Sansão vai perder o Espírito de Deus. E Sansão vai perder a sua visão. Sansão não percebe que está perdendo a sua visão, mas não percebe que está perdendo o Espírito de Deus. Mas o Espírito do Senhor já havia sido retirado muito tempo dele. E o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Glória a Deus, cuidado com as alianças que você tem feito. Aleluia. Fica ligado nas alianças que você tem feito. Eu te pergunto, eu estava pensando, não dizendo que essa palavra seja somente para os jovens, é para todos, mas eu estava observando, e isso vale para alguns jovens, não é isso? Que estão numa fase, né, de escolher alguém para casar, alguém para se envolver, para ter um relacionamento de amizade. Isso vale em todos os âmbitos da vida. Então Deus está dizendo, alianças perigosas pode te levar para um destino que não foi eu que tracei. Então Deus está nos despertando nessa noite. Mas eu quero falar da aliança, aquela aliança que nos traz o benefício. A Bíblia diz que Jonatas vai fazer aliança com Davi. Glória a Deus, o tempo vai passar e Jonatas, ele vai perder a sua vida na guerra. Glória a Jesus. E enquanto isso, o seu filho está no colo da babá, e a babá corre por causa da guerra. Ela vai deixar ele cair, ele vai quebrar as suas pernas. E agora Mefibosete está sendo levado para Lodebar. A Bíblia diz que os anos se passam, Jonatas está morto. Glória a Deus. Eu não quero arriscar, até vi que um escritor disse que Mefibosete estava com cerca de 20 anos, mas eu não posso afirmar isso segundo a palavra. Mas segundo alguns, era cerca de 20 anos. Mefibosete estava com cerca de 20 anos de idade. A Bíblia diz que os anos se passam, e eu percebo nessa história que parece que Davi se esqueceu. Porque quando Jonatas faz uma aliança com Davi, ele vai dizer: Davi, o Senhor estará entre mim e ti. O Senhor estará entre mim e ti, entre a minha semente e a tua descendência eternamente. Jonatas está dizendo para Davi: Davi, não importa o tempo que passar, não importa o que acontecer, não importa, ainda assim o Senhor estará entre mim e ti. Os anos passam, parece que Davi se esqueceu da aliança. E eu repito, parece, porque os anos passam, mas eu imagino que Davi, o Senhor desperta Davi e Davi começa a dizer: existe alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor a Jonatas? Presta atenção aqui para você entender. O que Davi está dizendo: existe alguém na casa de Saul para que eu use de bondade por amor a Jonatas. Vou traduzir para você. Existe alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por aquele que um dia fez uma aliança comigo.
comigo? Glória a Jesus, você também ainda não entendeu? Deus está dizendo que despertou um rei para alcançar de bondade com alguém da sua casa, porque alguém fez aliança com ele. Observa aqui uma coisa: Jonatas não estava mais em vida, Jonatas já tinha morrido, mas a aliança estava de pé. E aí Davi vai perguntar: existe alguém? Davi começa a procurar: eu preciso encontrar alguém da casa de Saul, porque eu me lembrei da aliança que eu e Jonatas fizemos. E aí Ziba vai dizer: Davi, existe um sim, ele é filho de Jonatas, o nome dele é Mefibosete. Só tem um detalhe: Davi, ele é coxo de ambos os pés, ele é aleijado de ambos os pés. A Bíblia diz que Davi diz: manda chamar ele. O que Ziba está dizendo para Davi? Existe alguém da casa de Jonatas, mas ele é aleijado de ambos os pés. Ou seja, naquele tempo os aleijados, aqueles que tinham defeito, não podiam entrar no palácio. Não podiam entrar no palácio nem se assentar com o rei. Ziba está dizendo: tem alguém da casa de Saul, sim, é filho de Jonatas, mas ele não pode entrar no palácio. Só que a gente vai observar que Davi despreza essa observação de Ziba e ele diz: manda chamar. Mas Ziba vai dizer: ele está lá, é na casa de Maqui, em Lodebar. E o que quer dizer Maqui? Vendido. E Lodebar sem pasto, sem nada. Ziba está insistindo em dizer: mas Davi, além de ser aleijado, ele está vendido e sem pasto. Mas o rei despreza mais uma vez e diz: manda chamar Mefibosete. Manda chamar, porque eu me lembrei do concerto entre mim e Jonatas. Mefibosete chega, se aproxima. Quando chega diante do rei, o rei vai dizer: Mefibosete, aleluia, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor ao teu pai, que fez uma aliança comigo. Glória ao Espírito Santo de Deus. E em seguida Davi vai dizer: Mefibosete, você vai ser restituído. Todas as terras do seu pai eu irei restituir para você. Glória ao Espírito Santo. O que Deus está dizendo, que aquele que faz uma aliança com ele, ele não se esquece. E tem um benefício para aquele que se aliança com o Todo-Poderoso. Aleluia! Se alguém comum, que era Davi, foi capaz de honrar uma aliança, imagine o nosso Deus. Aleluia! Imagina o nosso Deus. Aleluia! Lembra que eu disse? Os coxos não podiam entrar no templo, os aleijados não podiam. Mas Davi está dizendo: você vai se assentar à minha mesa. Você vai se assentar à minha mesa. E olha o detalhe, eu descobri, que naquele tempo, quando alguém se assentava na mesa com o rei, aleluia, e a gente ouve muito isso nos cultos, tem uma mesa preparada para você nessa noite. E eu profetizo, tem uma mesa preparada para mim e para você nessa noite. Quando se assentavam com o rei, era uma mesa não parecida com a nossa de hoje, aquela bem baixinha. E quando eles se assentavam, existia uma toalha. Essa toalha era colocada sobre as pernas ou amarrada no pescoço. Ou seja, quando Mefibosete se assentava com Davi na mesa, tinha uma toalha sobre as suas pernas ou amarrada no seu pescoço. Quem chegava no palácio olhava para a mesa e via tudo igualzinho. Não via a deficiência de Mefibosete. Quem se chegava lá, olhava e via todo mundo igual. E o que é que Deus está falando para nós? Que toalha é essa? Já disse, tem uma mesa preparada para nós. E não vou por começar por mim, que estou aqui pregando a palavra. Todos nós temos defeitos. Todos nós entramos no palácio com defeito. Mas o rei convidou para o banquete. O rei convidou para se assentar à mesa. E essa toalha é a toalha da graça. Pode se cobrir com ela, porque ela está aqui nessa noite. É a toalha da graça. Glória a Deus.
Porque já percebeu que na mesa, diante da mesa do rei, todo mundo é igual. Todo mundo igual. A única coisa que diferente, que tem um defeito um diferente do outro, mas é todo mundo igual. Mas olha que mistério, que glória, que graça. O rei ele não vai atentar para o nosso defeito, para a nossa deficiência, essa é a palavra. Glória a Deus. Mas vai dizer, se assenta na mesa. Mas quando ele diz se assenta na mesa, gente, não é se assentar na mesa como um convidado comum, não. Porque você vai olhar na palavra. Sabe o que Davi está dizendo? Mefibosete vai se assentar na mesa todos os dias. Glória a Deus. Como um dos meus filhos. Você não entendeu não, né? Como um dos meus filhos. Porque se eu chegar na tua casa e for convidada por você, com a educação que eu tenho, eu não vou entrar e vou abrir a tua geladeira, porque eu sou uma convidada, eu não sou da família. Glória a Deus. Eu vou se assentar na mesa, né? Com muita descrição, com várias restrições, porque eu sou convidada comum. Mas não é isso que Davi está dizendo. Você vai se assentar na mesa como um dos meus filhos. Ou seja, a casa é sua, Davi. A casa é sua, Mefibosete. Glória a Deus, isso fala de intimidade. O rei está dizendo, você vai se assentar na mesa com defeito, tudo bem, com deficiência, mas vai ser como um dos meus filhos. Glória ao Espírito Santo de Deus. Tem uma mesa preparada para nós nessa noite. Agora você vai fazer com muito mais entendimento, né? Tem uma mesa preparada para nós nessa noite. E alguém pode dizer, mas eu não sou digno de se assentar a essa mesa, porque sou pecador, porque sou isso. Se veste da toalha da graça que está liberado aqui nessa noite. Glória a Deus, e passa a conhecer esse rei. Aleluia. O que está acontecendo aqui? Glória a Deus. Está acontecendo que alguém fez uma aliança. Esse alguém foi Jonatas. Essa aliança ficou registrada. O tempo passou. Mas por causa dessa pessoa que fez aliança com o rei, por causa de você que fez uma aliança com o teu rei, o tempo pode passar o tempo que passar, que o rei vai despertar do trono e vai se lembrar da aliança que você fez com ele. Ou talvez alguém aqui nunca fez essa aliança, mas sabe por que você está aqui nessa noite? Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque alguém da tua casa um dia fez uma aliança com esse Deus. Vamos lá para você entender. E quando eu penso nessa aliança entre Jonatas e Davi, eu não posso deixar de me usar como exemplo, porque eu vejo nitidamente. E através dessa aliança de Jonatas e Davi que eu vejo como que verdadeiramente Deus não se esquece. Rapidinho. A mãe da minha mãe, a minha avó, o nome dela era Sebastiana. O nome não é muito bonito não, né? Mas é o nome da minha avó. Quando eu tinha cerca de 6 anos de idade, a minha avó, eu não sei quanto tempo já, mas a minha avó já era da igreja. E eu me lembro que com 5, 6, até os 7 anos mais ou menos, a minha avó muitas das vezes me levava na igreja que ela era da igreja batista, em São Gonçalo, na verdade. E eu me lembro que a minha avó sempre me levava para lá. E eu gostava de ir, porque tinha lá a escolinha dominical das crianças, eu lembro. Tinha os desenhos e tinha uma coisa que era o que me atraía, era o lanchinho, entendeu? Tinha um lanchinho para as crianças. Aí quando minha avó me chamava, eu vou. Eu gostava muito de pintar e lógico, né, que não era só pintura, mas era o lanchinho. Enfim, o tempo se passou. E eu mudei e vim morar em Vargem Grande, aqui próximo ao Recreio, com meus 9 anos. E nunca mais eu soube o que é entrar dentro de uma igreja. Eu me lembro que fiquei ali, quando eu completei meus 15 anos de idade, eu conheci um pagodeiro. Eu não sei se vocês conhecem. Mas eu conheci esse pagodeiro com 15 anos de idade. E dos meus 10 aos meus 16, 17 anos, o meu sonho era ser modelo. Eu me formei como modelo
Existia um curso, pelo menos, para isso na época. Era o meu sonho. Mas conheci o pagodeiro e o tempo foi passando e de repente nós estávamos um tempo juntos e quando eu chego da escola, quando eu entro no apartamento, eu vejo ele drogado. Eu nunca tinha visto uma pessoa drogada na vida. Mas ele disse para mim que não era viciado e eu acreditei na história. Ainda não era famoso, eu costumo dizer, né, quando eu falo do nosso testemunho, eu digo, tinha um Monza, Daniele. Monza velho, caidinho. Tem que destacar isso, peraí, né? Um Monza velho, bem caidinho. Enfim, não tinha fama, não tinha dinheiro, não tinha sucesso, mas já era pagodeiro. Enfim, para a gente adiantar, o tempo foi passando e eu engravidei do nosso filho Júnior, o Vaguinho Júnior, que eu creio que a maioria aqui conhece. Hoje tem 19 anos. E eu engravidei do Júnior. Quando eu engravidei do Júnior, uma música chamada Mina de Fé estourou em todo o Brasil. E foi exatamente no período da gestação. O Júnior ainda estava no ventre. E antes da fama, o Vaguinho já era um homem que não parava dentro de casa, já era um homem que já vivia na noite. Agora, você imagina agora com música estourada no Brasil todo, fazendo os programas aí da Xuxa, do Gugu, enfim, do Faustão, viajando o Brasil inteiro. Agora que o Vaguinho não parava mais dentro de casa. Enfim, eu não queria saber de Jesus, eu não queria saber de igreja, eu não queria saber de nada. O Vaguinho era macumbeiro, frequentei várias vezes com ele, junto com ele, muitas vezes. Andava com aquele chapéu branco na cabeça, nos programas de televisão, acreditando naquilo. E eu me lembro que, quando o Júnior completou 1 ano de idade, o Vaguinho foi embora de casa. E quando o Vaguinho foi embora de casa, eu entrei num quadro de depressão profunda. Eu não queria comer, eu não queria mais saber de nada. A única coisa que eu sabia fazer era chorar, chorar, chorar. E aí eu me lembro que uma vez a minha avó, mãe da minha mãe, essa que me levava para a igreja, disse assim, um dia o Vaguinho vai cantar para Jesus. E eu, lógico que eu ri na cara dela, e falei, a senhora está ficando maluca? Porque o Vaguinho não quer saber de igreja, não quer saber de crente, nem gosta de crente. Enfim, eu estava num quadro de depressão durante 3 meses. E até que eu quase tentei tirar a minha própria vida, porque eu estava sozinha, com um filho, e o meu marido tinha ido embora. Mas sabe o que acontece? Um tempo se passou e uma vizinha bateu na minha porta e falou, Fabíola, eu quero te fazer um convite hoje. E eu disse, se for para aquele lugar lá, para aquele terreiro, me desculpa, eu não quero mais saber disso. Ela disse, não, eu vou vir te convidar para você ir na igreja. Aí eu falei para ela, não, mas eu não tenho roupa para ir. Era desculpa para ela não poder ir. Ela, não tem problema, do jeito que você quiser, a roupa que tiver no guarda-roupa. E aí eu já vi que não deu a desculpa e tentei inventar outra, mas no final da tarde, eu cheguei dentro da igreja, junto com a minha vizinha, com a minha mãe, uma roda de oração pequena ali, e naquele dia um pastor estava pregando e ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E ele disse em seguida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Tinha 3 meses que eu não sabia fazer outra coisa, só sabia chorar. E quando esse homem declarou essas palavras que eu não sabia que eram bíblicas, eu virei para minha amiga e disse, você contou a minha vida para ele. Você disse para ele que a minha casa está destruída e que eu estou chorando a noite toda. Eu não sabia que era Deus usando a boca do profeta. E o que aconteceu? Eu não resisti. E naquele dia levantei as minhas mãos e aceitei a Jesus como meu Salvador. Glória a Deus, glória ao Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E quem era eu? Uma mulher que achava que ia trilhar o mundo da moda, exibiu meu corpo no carnaval seminua muitas das vezes. E quando eu medito nessa história, por isso que você vai entender por que eu estou dizendo isso, eu estou falando de aliança. E eu começo a meditar na história, porque a minha avó tinha feito uma aliança com Deus. Só que nesse tempo que eu aceitei a Jesus, infelizmente, eu preciso ser verdadeira, infelizmente, a minha avó já tinha sido recolhida pelo Senhor. A minha avó foi recolhida pelo Senhor, mas a aliança que ela fez com Deus estava de pé. Ah, glória a Deus! A minha avó fez uma aliança com o Senhor, mas a aliança estava de pé. E aí a minha imaginação de pregadora, eu começo a imaginar Deus dos altos céus, lembrando e dizendo,
Eu preciso alcançar alguém da casa de Sebastiana. Eu preciso alcançar alguém para honrar a aliança que a minha serva fez comigo. Glória a Deus. E Deus começou a procurar. Encontrou primeiro a minha mãe e em seguida, glória a Deus, a modelo lá, a mulher que gostava de se exibir. Deus foi lá, glória a Deus, tratou e me lavou com o seu sangue e me alcançou. Por quê? Porque alguém um dia fez uma aliança com ele. Será que você consegue entender o poder dessa aliança? Será que você consegue entender a validade, glória a Deus, ou melhor, o valor, a preciosidade dessa aliança? Glória a Deus, aceitei a Jesus como meu Salvador. Comecei a buscar a Deus pela vida do meu esposo. Estava nas drogas e a gente separado. E quando alguém me ligava e dizia: Fabíola, eu preciso te contar, o Vaguinho estava lá no pagode, não sei aonde, com uma mulher assim, assim, assim. Fabíola, você está dentro da igreja buscando pelo seu casamento. Minha filha parte para outra, com 19 anos de idade, você está estragando a sua juventude, a sua vida. Glória a Deus. E eu prossegui acreditando naquilo que Deus tinha me prometido. O tempo se passou, chegou o dia 30 de outubro do ano de 2000. 30 de outubro do ano de 2000, eu chego na casa da minha sogra. A minha sogra diz: Fabíola, fica aqui essa noite, porque tem 3 dias que eu não sei aonde o Vaguinho está. Eu não sei, tem 3 dias que ninguém sabe aonde ele se encontra. E eu fiquei lá naquela noite. Quando chega por volta das 10 e pouca da noite, o meu telefone toca. E quando eu atendo, quem é? O Vaguinho do outro lado da linha, com muita dificuldade para falar. E eu nunca tinha dito para o Vaguinho que eu estava na igreja. Eu estava orando em oculto, fazendo campanhas em oculto, só Deus sabia. E eu me lembro que ele no telefone, ele disse: eu estou no motel Condor, no Meia, e eu preciso que você venha ao meu encontro. Pela voz dele eu entendi que ele estava drogado. Pela voz dele embargada, com dificuldade, eu entendi que ele estava totalmente drogado. Eu peguei o meu carro aqui no Recreio dos Bandeirantes. Eu só sei que foi Deus que me levou, porque eu não lembro. Só lembro de eu pegando a linha amarela. E eu sei que eu entrei para alguma entrada lá para o Meia. E quando eu fui ver, eu estava lá naquele motel. Quando eu chego lá, um homem famoso, um homem que, glória a Deus, que tinha sido adorado por muitos à beira da morte, sentado na cama, com um prato de droga de um lado e um copo de cocaína do outro. Há 3 dias ele estava trancado naquele motel, usando droga, cheirando cocaína e bebendo uísque. 3 dias sem comer, sem beber qualquer outra coisa. E quando eu olhei, a língua enrolada, a boca torta, o dente trincado. E quando eu olhei para ele, algo me dizia: ele está morrendo, ele vai morrer. E dentro de mim eu começava a perguntar: Senhor, mas o Senhor me prometeu. O Senhor me fez uma promessa. E alguma voz me dizia: não adianta. Você fez tantos propósitos, buscou tanto, e ele vai morrer de overdose. Mas ao mesmo tempo, quando eu começava a dar ouvidos àquela voz, uma outra voz, e hoje eu sei que foi o Espírito Santo, me dizia: não, filha, lembra da promessa que eu te fiz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Glória a Deus. Sentei na beira da cama, baixei a cabeça e comecei a falar com Deus. No meio de um silêncio, orando escondido, o Vaguinho fala: Fabíola, glória a Deus, eu preciso te pedir perdão. E era o momento da despedida, porque ele estava tendo um efeito de overdose. Com muita dificuldade para falar, ele falou: me perdoa porque eu te fiz isso. Me perdoa porque eu fiz isso, por isso, por isso, por isso. E aquele dia ele tinha me chamado naquele lugar para se despedir de mim. Era o dia, entre aspas, da despedida. Glória a Deus. Mas tinha uma mesa preparada. Glória a Deus. Aleluia. E ele disse: me perdoa porque eu te fiz isso, porque eu te fiz isso. Eu já tentei de tudo. Mostrou o prato cheio de droga e falou: eu já tentei de tudo, não tem jeito, eu não consigo parar com isso. Se entregando. E eu me lembro que eu disse: Vaguinho, mas eu conheço um que pode te ajudar. E ele não sabia que eu estava na igreja, não sabia que eu estava orando. Ele perguntou: quem é que pode me ajudar? Você não está entendendo. Eu já tentei de tudo. E eu disse: eu conheço um. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. À beira da overdose, com a língua enrolada, com a boca torta, sem respirar direito, ele levantou as mãos e simplesmente disse: Jesus,
Quando ele disse Jesus, ele começou a dizer: entra na minha vida. Eu vou repetir, a língua estava enrolada, efeito de overdose. Mas ele disse só esse nome, Jesus. Não tinha mais língua enrolada, não tinha mais boca torta, dente trincado, não. Ele de repente ficou de pé e começou a pular e dizer: agora eu sou de Jesus. Agora eu sou de Jesus. Aplaude a ele porque ele merece. O que isso tem a ver? Tudo. Minha avó um dia fez uma aliança. Ainda que ela não tenha visto se cumprir, mas se cumpriu. Deus tem seus meios, que às vezes não é o que a gente gostaria. Eu confesso que eu gostaria muito de que minha avó tivesse visto. Mas eu louvo a esse Deus. Porque a gente já louvou aqui, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. O que eu tentei dizer para você através dessa mensagem com esse testemunho. Para você que já fez uma aliança com Deus. Para você entender, glória a Deus, que a aliança continua de pé. Deus nunca vai violar a aliança que Ele faz conosco. Nós é que violamos essa. Glória a Jesus. Vai se colocando de pé, por gentileza. Vai se colocando de pé sem perder a ligação. Glória a Jesus. O poder de uma aliança está na palavra. Jonatas fez a aliança e Deus alcançou a sua casa. Um dia eu fiz uma aliança e Deus alcançou e tem alcançado a minha casa. Mas eu quero falar para você nessa noite que já fez uma aliança com Deus. Quem já fez essa aliança com Deus? Levanta sua mão aí. Glória a Deus. Continua. Prossiga, porque no momento certo. No momento certo o rei vai chamar pelo nome. Eu sei que tem alguém na tua casa que você precisa que alcance. E é através da tua aliança com Deus que Ele vai alcançar. Mas existem pessoas que estão aqui nessa noite, que alguém da sua casa um dia fez uma aliança com esse Deus. E é por isso que você está aqui. Glória a Deus. É por isso que você está aqui nessa noite. Porque alguém um dia fez um pacto com Deus. E olha, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Glória a Deus. Hoje é a noite que o rei preparou a mesa para você. Lembra que eu ministrei aqui? Mefibosete tinha defeitos, mas os seus defeitos não foi impedimento para ele se assentar à mesa. Glória a Deus. E nessa noite não vai ser diferente na tua vida. Tem uma toalha da graça preparada para você aqui nessa noite. Por isso eu queria convidar você, glória a Deus, que está aqui, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Existe alguém? Levanta sua mão onde você está para eu te ver, para eu interceder pela sua vida. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, glória a Deus. Existe alguém aí? Levanta sua mão. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu creio que existe pessoas que estão aqui que ainda não fez essa aliança com Deus. Glória a Deus, eu estou te esperando, ou melhor, o Senhor está te esperando. Eu queria convidar você a levantar suas mãos e nessa noite declarar que você é dele, que você pertence a ele. E eu quero também fazer um convite para você que um dia fez uma aliança com esse Deus, mas por algum motivo parece que você violou essa aliança, eu não sei, você desistiu ou enfraqueceu. Mas esse mesmo Deus, Ele está aqui nessa noite para te cobrir com essa toalha da graça, te envolver. Glória a Deus. Por isso eu queria convidar você que ainda não aceitou Jesus e você que estava afastado da presença do Senhor. Enquanto o Vaguinho vai cantar uma canção, eu te convido a vir aqui na frente. Glória a Deus, para que a gente possa orar por você nessa noite.